Olá, eu sou Paulo Roberto Júnior. Seja bem-vindo ao meu canal. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós falamos aqui, nas duas últimas terças-feiras, a respeito de Gênesis capítulo 17. E falamos aqui a respeito do pacto e da aliança entre Abraão e Deus. Nós mencionamos aqui 4 bênçãos que Abraão recebeu a fazer o pacto com Deus. Essas mesmas 4 bênçãos que Deus derramou sobre este homem chamado Abraão, derrama sobre aquele que faz um pacto, que faz uma aliança com ele. Os irmãos que não estavam nas demais terças-feiras, está na nossa página nos cultos das terças-feiras passadas, para que você possa então pegar esses primeiros 2 bênçãos que nós aprendemos nas outras 2 terças-feiras. E hoje então vamos falar das últimas 2 bênçãos desse pacto, dessa aliança. Eu vou revisar um pouquinho aqui, para que os irmãos que estão aqui possam lembrar. A Bíblia diz que Deus chamou esse homem Abraão e olhou ele no dos caldeus, no meio da sua família, no meio de um mundo corrompido, de uma idolatria, e Deus disse para ele: eu preciso me revelar alguém. E Deus olha para Abraão e alguma coisa chama a atenção na vida dele. Deus não escolheu por acaso. Deus estava sondando o mundo, olhando a humanidade, fez isso em várias gerações, em vários períodos, e escolheu alguns homens que se destacaram, que chamaram a atenção de Deus pela sinceridade da sua vida, pela condução moral da sua vida, por serem pessoas que agradavam a Deus no seu falar, no seu agir, no seu dia a dia. E Abraão foi um desses. E Deus olha para ele e chama ele pelo nome e faz então uma proposta para ele: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava falando para Abraão: deixa agora a tua terra, a tua casa e vá para o lugar que eu quero te conduzir. Nós estamos aqui nesta noite abrindo esta campanha, conduzidos pelo Espírito Santo. Abraão foi bem sucedido na sua decisão, porque ele escutou a voz de Deus, atento à voz de Deus, deixou Deus o conduzir, porque a proposta de Deus foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu falei aqui na primeira terça-feira que o pedido que Deus faz para Abraão não era qualquer pessoa que ia aceitar. Uma pessoa que parasse um pouco para ponderar o pedido de Deus, talvez, com certeza, não seguiria a voz e a orientação de Deus. Por quê? Veja só. Primeiro Deus pede para ele sair da terra dele. Ele morava na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade onde a cidade já estava bem planejada, a cidade já estava bem desenvolvida, havia comércio, havia emprego, havia estrutura para morar, havia como se defender das noites perigosas, dos animais, do frio, do calor. Era uma cidade já estabelecida. E Deus fala: sai desta cidade. Deus estava falando para Abraão: você precisa sair desta zona de conforto, você precisa sair dessa situação de comodismo, e você precisa experienciar, você precisa viver algo diferente do que tu viu até esses teus dias. Muitas pessoas não recebem a bênção de Deus, não recebem o milagre de Deus, porque não permitem-se deixar ser trabalhado por Deus. Quando nós entregamos o nosso ser para Deus, nós confiamos na sua palavra. Abraão confiou na palavra de Deus quando disse: sai da tua terra. Era um lugar onde tudo estava seguro, havia segurança para ele. Deus fala: sai da tua parentela. Estava dizendo: sai da tua casa e vai para um lugar que eu vou te levar. Dizendo isso, Deus estava dizendo para ele: você vai sair debaixo da árvore do teu pai, da tua mãe, da segurança, da estrutura que tem no teu lar, e eu vou conduzir os teus dias num lugar diferente, uma terra distante que tu não conheces. Deus precisa muitas vezes que nós deixamos as nossas muletas, deixamos que estamos agarrados para ser levado pelo Espírito Santo, porque Ele vai nos dar a vitória. Quando nós confiamos na palavra de Deus e deixamos Ele mover o curso da nossa história, deixamos Ele levar os nossos dias, com certeza, irmão, se eu sou fiel a Deus,
e eu sou atento à voz de Deus, e permito Deus trabalhar na minha vida, nunca, de maneira nenhuma, o Senhor me deixará derrotado. Sempre os obstáculos que eu enfrentar, porque terão, o Senhor me dará vitória sobre todos eles. Abraão escutou a voz de Deus, saiu da zona de conforto, saiu da segurança da casa de seu pai, e foi. Para onde ele foi? Deus não prometeu para ele, e não mostrou para ele o lugar aonde ele ia, não mostrou a terra, não disse como era no primeiro momento. Deus disse: eu vou te levar para uma terra desconhecida, vai aonde eu vou te guiar. Quando nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós não precisamos ficar indagando Deus aonde vamos, o que Deus quer de nós, o que Deus faz conosco. O que nós precisamos dizer: eis aqui, Senhor, envia-me a mim, me conduz, porque eu sou teu, e Deus abençoará os nossos dias onde Deus levar. Abraão entendeu isso e foi se distanciando de Ur dos Caldeus, e foi entrando cidades adentro. E então nós vemos no primeiro versículo que Deus fala com ele: olha, Abraão, eu sou um Deus Todo-Poderoso, eu tenho uma coisa contigo, eu quero que tu andes em minha presença e seja perfeito. Se tu andar na minha presença e se afastar do mal, buscando a perfeição, agradando o meu falar, a minha vontade, eu vou fazer um concerto contigo, estabelecerei um concerto. Versículo 2: e a primeira bênção que eu vou te dar, Abraão, porque tu ouviu a minha voz, deixou de ser conduzido por mim, será a bênção da multiplicação, que nós falamos aqui na primeira terça-feira. Ele disse no versículo 2: estabelecido o meu concerto entre mim e ti, eu multiplicarei grandissimamente. Abraão saiu de casa sem nada, apenas com a bagagem de mão, e nós vemos Abraão sendo um homem muito abençoado. Deus dá uma esposa, Deus dá filhos, Deus dá escravos, Deus dá empregados, Deus dá animais, e ele se torna o homem mais rico do Oriente, porque um homem escutou a voz de Deus e andou em conformidade à palavra de Deus, e Deus o abençoou com a bênção da multiplicação. Querido irmão, se você atentar a voz de Deus, se você andar no caminho de Deus, Deus tem uma bênção poderosa, grandiosa sobre a tua vida, e vai multiplicar tudo que você tem. Não vai faltar nada, você vai ter o que necessita e muito mais, porque a bênção de Deus, ela é uma bênção sem medidas, ela é grandiosa, porque quando Deus olha para a terra e vê o pecado que está na terra, mas vê um homem, vê uma mulher, vê uma família que olha para Deus, atenta a sua palavra, se desvia do mal, Deus olha nos altos céus e diz: eu preciso abençoar esse homem grandemente, porque está se desviando do mal e está buscando me agradar. Então Deus abençoa com a primeira bênção, que é a bênção da multiplicação. O Deus que nós servimos é um Deus de aliança, é um Deus de conserto. Nós precisamos consertar a nossa vida diante de Deus, nós precisamos levantar um altar diante de Deus, nós precisamos ter uma vida de adoração diante de Deus, oração. Nós precisamos nos distanciar do mal. Deus falou: olha, Abraão, segue a minha voz e ser perfeito, e a minha presença será sobre a sua vida, e eu multiplicarei tudo que tu precisar, tu vai ter, meu filho. Aleluia! O Deus que nós servimos, quando nós fazemos uma aliança verdadeira com Ele abençoa a tua vida de uma maneira especial, que você olha e diz: mas eu não sou merecedor de tanto, eu não tinha nada, hoje eu tenho mais do que preciso. Isso é a primeira bênção que Deus dá para quem tem aliança com Ele. Receba nessa noite sobre a tua vida a bênção da multiplicação. A Bíblia diz que Abraão continuou, multiplicou seus bens. Aí nós vemos quando a pessoa agrada a Deus ou não, porque às vezes algumas pessoas são abençoadas por Deus. Deus escancara a janela dos céus, Deus alarga as tendas, abre as portas, e as bênçãos
E o que acontece? Algumas pessoas não permanecem firmes quando recebem a bênção da multiplicação e abandonam Deus pelo prazer do mundo. Abandonam Deus porque agora seriam o que precisavam para viver bem, mas esquecem que Deus não quer só abençoar as nossas finanças, Deus não quer só abençoar os nossos bens, Deus quer mudar a nossa vida por inteiro. Glória a Deus! Glória a Deus! Abraão não deixou subir para a cabeça. Abraão não ficou orgulhoso com os bois, com os servos, com os filhos, com os escravos e com a riqueza que Deus lhe deu. Então continuou andando com Deus. E Deus então disse: olha, eu tenho uma segunda bênção para ti, que está registrado no versículo 3 e 4 dessa palavra. Deus faz sair um sonho em Abraão. E aí Deus fala com ele e diz: olha, quanto a mim, eis que meu conselho contigo, e serás pai de multidão das nações. Abraão te chamas, mas não chamarás mais assim. Teu nome será agora Abraão, porque te tenho posto por pai de uma multidão de nações. Deus transforma o nome de Abraão. Abraão significava pai de altura. Mas quando Deus acrescenta um A ao nome de Abraão, muda a história do seu nome e coloca ele por pai de multidões. Depois da bênção da multiplicação, se nós não abandonamos Deus pelo caminho, Deus nos abençoa com a segunda bênção, que é a bênção da transformação. Deus pega o que não era e faz ser. Deus pega o que não valia nada e coloca valor. Deus pega o que não entendia nada e dá sabedoria, conduz os seus passos e transforma a sua vida. A mudança! Abraão mudou, a sua mente mudou, não foi só o seu nome, ele estava fadado a ter uma vidinha pequena, simples, em um dos caldeus, quem sabe ter a mesma profissão do seu pai, viver os mesmos dias da sua família, viver a mesma cultura da Babilônia, que havia em Ur, mas Deus disse: rapaz, eu tenho uma bênção de grande para ti, vem e me segue, e eu vou transformar a tua história, o teu dia será diferente, a tua vida será diferente, porque hoje eu mudo o curso da tua história e te abençoo grandemente. Mudou o nome desse homem, e agora ele seria o pai de uma multidão. Deus estava dizendo para ele: você não era, mas agora você é, porque é um conselho comigo e eu te coloco como coluna, como exemplo, como líder para fazer o meu povo ser abençoado. Deus abençoou Abraão, transformou o seu nome, mudou a sua vida, e ele passa a ser para os seus servos, para os seus filhos, para o povo que estava com ele, com os povos circunvizinhos e até mesmo com seus parentes de Ur. Ele passa a ser agora referência, ele passa agora a ser exemplo, ele passa agora a demonstrar para as pessoas que realmente existe um Deus maravilhoso, que realmente existe um Deus que transforma a vida do homem, porque Abraão saiu sem bagagem, mas agora Abraão já é reconhecido como homem de Deus, alguém que fala com Deus e tem comunhão com Deus, e o Senhor o abençoa. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando você tem um pacto, uma aliança com Deus, Deus muda a tua história. Você não podia, mas com Deus você pode. Você não conseguia, mas com Deus você conseguirá. Não ia dar certo, mas com Deus a bênção chegará. Deus mudou a vida desse jovem. E agora então entramos na terceira bênção, que está escrita a partir do versículo 6 a seguir. O versículo 6 diz assim: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Veja só, que tem um concerto com Deus, e continua servindo a Deus, e não abandona Deus quando Deus abençoa as suas finanças, e a riqueza e prosperidade no seu lar, e Ele não abençoa. Deus agora então produz a transformação do caráter, produz a transformação da vida. Aquele que falava meio feio, passa a falar bonito. Aquele que tinha atitudes erradas, passa a ter atitudes louváveis. Aquele que não é exemplo para
que você fizer vai prosperar. Aonde você chegar vai dar certo. O que você planejar com o Senhor vai acontecer. Os teus projetos serão realizados. Os teus sonhos vão dar certo. As portas se abrirão, porque Deus te abençoa para que tudo que você colocar a mão e tentar fazer no seu coração, Deus vai aprovar dos altos céus e frutificará. As bênçãos surgirão. Há conserto com Deus? Há uma aliança com Deus? A tua vida foi transformada? Pois bem, Deus vai abençoar de uma forma tão especial que você não vai precisar correr atrás de bênçãos. Você não vai precisar correr atrás de alguém para te abençoar. Você não vai precisar fazer nada além do que você já fez, que é estabelecer um concerto com Deus, uma aliança com o Senhor. Se você fez isso, meu irmão, se você fez isso, minha irmã, eu tenho uma nova para você nessa noite. Vai prosperar, vai dar certo, vai ser abençoado. Deus vai abrir a porta. Glória! Frutificará. E não é pouco. Oh, glória! É grandissimamente. Ele disse a Abraão: eu farei de ti uma nação. Mas não é só um povo, não. Não é só uma nação. É uma nação especial. Porque da tua descendência, Abraão, sairá reis. Da tua descendência sairá pessoa de prestígio. Da tua descendência ficará marcada na história da humanidade. E pois bem, é verdade. Já faz milhares e milhares de anos que Abraão morreu. Ninguém saberia nada dele se ele não tivesse um concerto com Deus. Mas como ele fez uma aliança com Deus, a maioria dos heróis da fé diz: Abraão, o pai da fé. Abraão, a referência da nação de Israel. Abraão, o patriarca. Descendeu de Abraão o rei Davi. Descendeu de Abraão o rei Salomão. Descendente de Abraão, o rei Jesus. Aleluia! Olha o privilégio da vida deste homem. Formou-se uma nação. Está aí o povo de Israel, descendência do patriarca Abraão, que fez um concerto com Deus e não negou o concerto com o Senhor. Foi fiel até o final dos seus dias. E tem uma coisa: ensinou seu filho Isaac. Ensinou Isaac seu filho Jacó. Jacó ensinou seus filhos e José foi abençoar. E a geração se formou lá no Egito para a grande nação. E Deus os tirou do Egito, conduziu no deserto e estabeleceu na terra que manda leite e mel, a terra de Canaã, promessa de Deus para Abraão. Frutificou, irmão. Abraão não viu o tamanho dessa bênção. Ele contemplou os seus dias e viu que Deus era com ele, e que Deus abençoou dele, e que Deus estruturou o seu filho Isaac, que é o filho da promessa. Ele não podia ter este filho. Deus operou um milagre em Sara, mesmo que Sara não creu nesse primeiro momento, mas havia uma aliança entre Deus e Abraão, e Deus disse: tu terás um filho, e com este filho estabelecerei a minha aliança. Frutificou, e não foi pouco, foi grande. Ele não viu o surgimento da nação de Israel. Ele não viu o nascimento do Messias. Ele não sabe onde chegou. Mas nós sabemos. Seu nome está registrado na Bíblia, porque a bênção frutificou. A sua história está registrada na Bíblia e nos livros de história. Mesmo que eu não seja crente, mesmo que não acredite na Bíblia, vai ter que morir e vai ter que falar em nome de Abraão, porque este homem andou com Deus. Teve uma aliança. E Deus frutificou. Irmão, se você tem uma aliança com Deus, os teus planos, apresente a Deus. E Deus vai te ajudar para que esses planos aconteçam. Sabe aquela bênção que está travada? Parece que não vai, parece que não dá certo, entra ano, e sai ano e não acontece. Como está a tua aliança com Deus? A aliança está boa? A aliança está certinha? Está tudo bem? Você está valorizando essa aliança? Se sim, vai frutificar. Aguarde, acalme. Precisa frutificar, porque é uma bênção de Deus sobre a sua vida. Mas note que fazer uma aliança com Deus significa zelar pela aliança. Significa
cuidar da aliança, significa valorizar a aliança. Aqui estão os maridos e as esposas que já casaram, que já passaram pelo matrimônio, e cada um possui nos seus dedos uma aliança como essa. E esta aliança é um símbolo de uma união que você fez com a esposa, o marido com a esposa com o marido, que é o casamento, o matrimônio. A aliança com Deus é a mesma coisa que a aliança do casamento. Precisa haver fidelidade com Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Precisa haver amor verdadeiro a Deus. É todos os dias orar, todos os dias lembrar de ler a Bíblia. Não é só no dia de culto, é valorizar a presença de Deus, é cantar e louvar hinos a Ele, lavando roupa, lavando louça, lavando o chão, dirigindo o carro, pagando a conta, falando com alguém. Valoriza a tua aliança com Deus. Se tiver suja, dá um brilho nela. Se tiver apagada, vai cuidar dela. Os maridos e as esposas, quando chega um período de aliança, já faz muito tempo que está no dedo, é levado para polir, cuidar, para que ela fique brilhosa. Você precisa todos os dias renovar a tua aliança com Deus, para que ela não perca o brilho, para que ela não perca o seu valor, para que ela esteja visível aos olhos dos homens, que você é diferente, você tem um compromisso com Deus, e Deus tem um compromisso contigo, e a bênção chegará na tua casa. Glória a Deus. Bênção da frutificação. Mas não é só para ti não. Olha que coisa maravilhosa. É para a tua família também. Versículo 7. Estabelecerei um concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti e as suas gerações, por concerto perpétuo. Deus está falando aqui. E quando alguém da família se posiciona e faz uma aliança verdadeira com Deus, Deus abençoará os teus dias. Mas a tua descendência também receberá o prestígio dessa aliança com Deus, e a bênção passará para as suas gerações, desde que continue a nutrir e valorizar esta aliança que alguém da família fez. Significa dizer o seguinte: que se você aceitou Jesus, mas há uma maldição na tua casa. Se você aceitou Jesus, mas há um vício que acompanha a família, se há uma aliança com Deus, Deus vai quebrar a maldição, Deus vai botar por terra este mal. O que é bêbado vai abandonar a bebida, o que é drogado vai abandonar as drogas, o que é brigão vai ficar mansinho, e Deus vai usar nas suas mãos. Porque a bênção também é para a tua geração. O teu filho será alvo da bênção. O teu neto será alvo da bênção. A tua família será alvo da bênção. Sabe por quê? Porque você é uma coluna e você está ali firmado, sendo alguém que está orando, sendo alguém que está intercedendo, sendo alguém que está oferecendo diante de Deus um verdadeiro sacrifício. Aleluia! E Deus vai frutificar a tua descendência. Quem sabe alguém que está aqui tem uma aliança com Deus e está cuidando bem da sua aliança, mas os filhos e os netos não estão nos caminhos de Deus. Eu tenho uma palavra no teu coração. Você fez o concerto com Deus, você tem aliança com Deus. Fica calmo, fica tranquilo, continua orando, continua pelejando, não perca esta aliança por nada. Deus vai alcançar, Deus vai trazer, Deus vai mover o curso da história para abençoar esta vida. Aleluia. Lembre que Sara tentou dar um jeito para não ter um filho, e prestou a sua serva Agar. Então nasceu Ismael, mas a aliança de Deus era o filho que Deus ia dar para ele, não o filho que a esposa deu um jeitinho para a escrava ter, e foi Ismael. Deus também abençoou ele, porque era carne da carne de Abraão, sangue de Abraão, descendência dele. Então a bênção também repousou sobre esse menino, mas a aliança era para a geração
estão embalando o seu pequenino nas suas mãos, a bênção que Deus te deu. Você não tem ideia, mãe, você não tem ideia, pai, do que Deus tem para essa criança, para esse filho. Faz uma aliança com Deus e essa criança vai ser uma bênção. Isaac foi uma bênção, os filhos de Isaac foram uma bênção, aleluia, e Deus abençoou todos eles. Mas tinha uma coisa, Deus também estabelece uma outra bênção sobre a vida daquele que foi multiplicado os seus bens e não abandonou Deus, foi transformada a sua vida, o seu caráter, a sua história, e não abandonou Deus, viu a frutificação sobre a sua casa, sobre a sua família, e continuou abandonando a Deus e não abandonou. Ainda tem uma quarta bênção do pacto da aliança que Deus faz com Abraão, e faz comigo, e faz contigo. Que bênção é essa, pastor? Está registrado no versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: esse é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Versículo 11: e circundareis a carne do vosso propúcio, e isso será por sinal de conserto entre mim e vós. Que bênção é essa? Eu não estou entendendo. Que bênção é essa, pastor? Deus vai te marcar, aleluia. É a bênção do sinal, é a bênção da marca de Deus sobre a sua vida. Deus falou: ei, você precisa pegar lá o seu filho e levar ele e cortar ele aos 8 dias de idade, e circuncidar o prepúcio e fazer esta marca, porque agora vocês são diferentes dos demais povos da terra. Por isso Deus estabelece um sinal sobre o povo de Israel. Vocês precisam fazer um corte no prepúcio, que será sinal da diferença dos descendentes de Abraão, será um sinal da bênção que eu tenho para Abraão sobre este povo que vai gerar. E vocês terão esta marca, vocês terão esse sinal. Mas que bênção é essa, pastor? É a bênção que quando alguém olhar para ti na rua, você será marcado e alguém vai dizer: lá vai em frente, lá vai uma mulher de oração, lá vai um homem que tem comunhão com Deus. Esta é a bênção, que alguém vai olhar você e vai identificar quem você é. Alguém vai olhar na tua vida e vai identificar que o teu andar é diferente, que o teu falar é diferente, que as tuas ações são diferentes, que a tua vida é diferente. Mas que negócio é esse? O que é que esse homem tem? Que alguma coisa me atrai, alguma coisa me chama a atenção. É o sinal de Deus que está na tua vida. Deus marcou Abraão, Deus marcou Isaac, Deus marcou Jacó, Deus marcou os 12 filhos, as 12 tribos, marcou Israel. Jesus nasceu e marcou a minha vida e marcou a sua vida com sangue vertido no Calvário. Aleluia! Sinal, a bênção de Deus. Alguém olha para você, às vezes não tem uma faculdade, às vezes não fala tão bonito, se atrapalha nas palavras, não se mexe tão bem, mas alguém olha: este homem e esta mulher tem um sorriso diferente, esta família fala de uma forma diferente, esta casa tem algo especial. Eu estudei, eu viajei, eu conheci isso e aquilo, mas esse homem que não saiu daqui, ele é diferente. Esta família que trabalha para mim é diferente. Eu tenho riquezas, eu tenho bens, e essa família não tem nada, mas eu não tenho a alegria que eles têm, eu não tenho a esperança que eles têm, eu não tenho a fé que eles têm. O que é isso? Deus te marcou. Há um sinal sobre a sua vida. Você já não é mais do maligno, você é cidadão do céu, você não está mais condenado com o mundo. Deus te salvou pelo seu Filho Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você faz
acirrado antes, mas depois que alguém é marcado por Deus, oh glória, pode ser até aquela ovelhinha lá e quer escapar, oh glória, mas o sumo pastor, ele pega o seu cajado e dá uma batidinha na perna e coloca a ovelha no caminho, porque é marcada ao final. Deus derramou o sangue, Deus tem um projeto, Deus tem uma bênção e vai usar você. Não adianta. Deus te marcou para vencer. Deus te marcou para ser uma bênção. Deus te marcou para trazer salvação. Quando o povo estava no Egito e Deus mandou as pragas sobre o Egito, e Deus não se agradou de Faraó e do que estava acontecendo com o seu povo, porque havia uma bênção de Abraão, e Deus contemplou o Egito, se curvou no seu trono e começou a olhar e viu o que estava acontecendo com o povo. E Deus levanta Moisés e manda as pragas, e chega uma hora que Deus se ira: estão maltratando meu povo, estão fazendo mal aos meus filhos, e eu tenho uma promessa, e o seu clamor está chegando a mim. Olha só a importância do clamor. Por isso, 12 noites de clamor para 12 meses de vitória. Alguém lembrou? Nós estamos comendo cebola, pepino, estamos aqui trabalhando para fazer palha, fazer tijolo, e estamos sofrendo debaixo do jugo de Faraó. Mas Deus prometeu ao nosso pai Abraão uma bênção grande de frutificação. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos clamar. E o povo clamou, e Deus escutou, e a bênção chegou no Egito. Deus desembarcou lá no Egito para dizer para o Faraó: tu não é nada, o povo é meu, e eu tenho uma bênção para eles. E as pragas vieram, e Deus disse: Faraó, tu está pensando que tu é grande, tu está pensando que tu é forte? Faraó representa o diabo, representa Satanás. Ele pensa que domina a tua vida, ele pensa que vai te matar, ele pensa que vai te destruir, mas Deus está dizendo: eu estou entrando para pelejar, eu estou entrando com a providência, e a casa de Faraó saberá que eu sou Deus. O que aconteceu? Deus disse para Moisés e para Arão: fala para o povo, pega um cordeiro, mata o cordeiro, entra dentro da casa e marca nos umbrais da sua casa a marca do sangue do cordeiro. Porque hoje eu passo em revista no meio do Egito, e onde não tiver a marca, eu entrarei. E aonde eu entrar, na casa do pequeno, na casa do grande, até na casa de Faraó, haverá pranto, haverá terror, haverá morte dos primogênitos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor passou no Egito, vendo a marca nos umbrais da casa do povo de Deus, se desviava. Mas aonde não havia marca, ele entrou em todas aquelas casas, e nós sabemos a história. Faraó chorou a morte do seu primogênito, enquanto o povo de Israel celebrava, porque não houve morte, houve um grande livramento. Deus, com essa marca, com esse sinal, está trazendo sobre a tua vida um grande livramento. Assim como Deus entrou no Egito e condenou Faraó e o seu povo, Deus virá sobre essa terra para julgar e condenar aqueles que não têm a marca, aqueles que não têm a marca, aqueles que não têm o sinal. Glória a Deus. Mas que sinal é esse, pastor? Para o povo foi um corte ali no seu percurso, como sinal de obediência a Deus e de separação e santificação. Para nós que somos a sua igreja, o povo gentil, a Bíblia diz que o mesmo cordeiro, aleluia, que foi usado para a morte lá no Egito, e o seu sangue foi espargido sobre os umbrais,
o nosso cordeiro também veio, e o seu sangue também foi marcado. Não foi na porta da nossa casa, mas foi no alto daquele madeiro, na cruz do Calvário. Aleluia! E o sangue de Jesus vertido ali trouxe livramento e salvação da condenação que virá sobre este mundo. Clame, meu irmão, fale com Deus, meu irmão, tome posse do sinal de Deus sobre a tua vida. Deus te marcou, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele vai cuidar de ti. Meu Deus, a marca está aí, o sinal está aí, e Deus quer que você não perca essa aliança e esse conserto, porque nesta noite Ele está dizendo: eu tenho 2024 cheio de bênção para a tua vida. Eu tenho 2024 para marcar a tua história. Mas precisa haver na tua vida a marca do sinal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família que valoriza a aliança e o conserto com Deus. Não se vende, não se entrega, não recua, não muda, e é firme e obediente. Firme Deus, e a bênção será derramada sobre a sua vida.